Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Assocíndicos em Foco, onde estamos recebendo aqui, junto comigo, Nicole Bittencourt, nosso querido Paulo Sanfordi, Carlos Augusto, eles que são síndicos profissionais, e nós vamos estar falando hoje sobre uma temática extremamente importante e relevante para o mercado condominial, mais precisamente para a gestão condominial. Nós vamos falar sobre a temática... Nicole? Bem, a temática de hoje é exatamente a prevenção, né? Então, hoje a gente vai estar tratando com os nossos convidados sobre utilizar da prevenção dentro dos condomínios, dentro da área das manutenções. Porque você sabe, né? Muita gente trata a prevenção como um custo, né? A manutenção como um custo, quando na realidade ela é um verdadeiro investimento e valorização para o patrimônio. Não é verdade, Paulo? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Jeane. Olá, Nicole, meu amigo Carlos Augusto. Queria agradecer, né, o convite para estar participando aqui com vocês desse podcast. Quanto à questão da manutenção, sim, é importantíssimo, se não fundamental, né, que o síndico ele seja não só o responsável pela manutenção, mas principalmente o responsável pela gestão da manutenção, né? Explico. O síndico ele não vai propriamente acompanhar, né, o passo a passo de cada manutenção, mas ele vai trabalhar no sentido de ele ter parcerias, ele ter empresas que promovam essa manutenção de forma técnica. Então, o síndico, ele vai precisar se fundamentar em 3 princípios básicos. Primeiro, ele tem que ter conhecimento das normas técnicas. Perfeito. Segundo, ele tem que conhecer o mercado, tá? Das empresas, dos fornecedores. E terceiro, ele tem que saber gerir contratos, tá? Eu vou explicar cada um desses pontos. Perfeito, Paulo. Já a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E agora nós vamos receber aqui também, né, a fazer as considerações do nosso querido síndico Carlos Augusto. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Jeane. Obrigado, Nicole. Satisfação rever aqui o Paulo. E dizer para vocês que a manutenção predial é fundamental, é necessária. Não há um equilíbrio, uma tranquilidade de um empreendimento, dos moradores, se não houver a prevenção, né, a manutenção preventiva. Porque isso vai diminuir a vida útil dos equipamentos, né? Alguns deles poderá vir a colapsar e aí deixar o condomínio numa situação, os condôminos numa situação delicada, como uma eventual falta de água, ou eventual falta de energia, ou eventual falta do próprio equipamento do elevador. Portanto, são equipamentos que precisam fundamentalmente de ter ali religiosamente a manutenção preventiva. Perfeito. E nós que vivemos, né, de condomínio, sabemos que quem vive a rotina de um condomínio sabe que os problemas eles não avisam, né? E quando vão chegar também, né? E quando a gente não se antecipa, a verdade é que o custo vem, né, Nicole? Exatamente. Dentro da área da engenharia, eu não sou da área de engenharia, penso que nenhum aqui que está presente seja, mas eles têm, e a maioria dos engenheiros, inclusive, utilizam essa metodologia nos laudos, né? Informando os altos custos quando você não faz a preventiva. Então, a corretiva, ela faz com que, além de você ter um aumento do custo, né, além de você ter realmente esse impacto financeiro dentro das finanças do condomínio, que já são difíceis, né, tem mais um agravante, que você, síndico, provavelmente você, gestor, não vai ser muito bem visto pela coletividade em si, porque elas sofreram, né, elas foram impactadas pela falta da preventiva. Então, consequentemente, né, a gestão ela acaba sendo, né, tumultuada ali em virtude de algo que poderia rapidamente e facilmente ter sido solucionado, né?
E aí, Paulo, eu pergunto, por que você acha que ainda existe tanta resistência por parte dos moradores em aceitar que a manutenção preventiva ela é essencial para um condomínio? Jane, eu acho que, infelizmente, existe uma cultura, né, negativa nos condomínios, tá? Os condôminos, eles se acostumaram a viver num condomínio com baixo custo, né, com baixo investimento, infelizmente. O segundo ponto é que é o desconhecimento de alguns síndicos de que essas manutenções preventivas são não só importantes, mas obrigatórias. Então, infelizmente, a gente ainda sofre com isso, entendeu? E quando existe uma disrupção de gestão, que um novo síndico assume, que ele tenta levar esses diferenciais para o condomínio, ele sofre uma rejeição, né? Se não um obstáculo muito forte para tentar demonstrar que isso é importante, né? Então, quebrar uma cultura dessa, né, é muito difícil. Então, cabe ao síndico ele ter muita habilidade, né, para poder repassar as informações pertinentes da importância, né? Como você falou, uma questão de cultura já enraizada, mas que precisa ser desconstruída para que as pessoas entendam que ali é uma valorização, é um investimento, né? Não é um custo. O custo vai ser se você não fizer lá na frente. Exatamente como a Nicole falou sobre as corretivas, né, Paulo? Correto. Então, assim, por isso, daí a necessidade, a importância que eu falei, que o síndico ele tem que ter conhecimento, né, das normas, três pilares, né, dos três pilares que eu falei, né? Então, ele tem que saber repassar para os condôminos, né, que esses três pilares eles têm que ser atendidos, né? Então, porque se você não cumprir normas técnicas, se você não cumprir as exigências da lei, né, não só os condôminos eles podem ter consequências graves, não só na perca do valor do patrimônio, como também levando à insegurança, né, para os moradores por falta de manutenção. Você sabe que uma estrutura ela pode colapsar, vir a ruir e levar insegurança e perigo aos moradores, né? Então, como também, né, pode ter consequências legais, né? E porque os síndicos, como também os próprios condôminos, podem ser responsabilizados pela omissão, né? Pela omissão, pela irresponsabilidade. E também, né, os órgãos fiscalizadores podem vir Eu acho que dependendo do caso até multar, né, cara? Exatamente. Eles podem vir como se diz? Aplicar algum tipo de penalidade que se fala? Exatamente. Notificar. A notificação, né? Eles podem vir a notificar e depois multar, né? Então, assim, só que aí, nesse momento, já é tarde, porque quando a gente chega nesse estágio, é porque o prédio já está numa situação precária. Crítica, né? Crítica. O condomínio já está também em situação financeira. Ele não está preparado para, em pouco tempo, suplantar essa situação. Essa demanda, né? Com certeza ela vai estar acumulada ao longo dos anos, né? Exatamente. E realmente vai reverberar para aqueles que estão naquele momento ali, né? Naquela situação de necessidade de agir, né? E aí vai vir os impactos, né? Com as taxas extras, né? Que vão ser precisas serem implementadas para poder... Perfeito. Aí o golpe vai ser muito mais forte, né? Isso. E então o condomínio, se ele tivesse feito um planejamento, né, ao longo do tempo, esse impacto que você falou, sim, lá na frente ia ser bem menor. Com certeza. Né? Ou talvez nem tivesse. Perfeito. E aí, nesse ponto, viu, Jeane, é bom a gente frisar, para quem está ouvindo aqui o nosso programa, da necessidade de você fazer uma previsão orçamentária detalhada e realmente real, tá? Por vezes, às vezes a gente se confia um pouquinho, né, em alguma empresa e aí a gente, né,
Precisa, não é mesmo? Porque cada condomínio tem sua peculiaridade. Por mais que condomínio esteja ali dentro daquele ambiente e aí, de uma certa maneira, você vai ver igualdades, mas cada um tem a sua peculiaridade. Sua particularidade. Tem a sua Perfeito. particularidade. Então, a gente tem que fazer uma previsão orçamentária detalhada para aquele nosso cliente. Dentro da realidade. Dentro da realidade daquele condomínio, mas sempre incluindo todas essas nuances de manutenções. Tem que estar lá na previsão orçamentária, porque é exatamente o que o Paulo falou logo no início. Você, novo gestor, está entrando, ele já tem uma cultura de fazer uma dedetização uma vez por ano, né? Ou então fazer a limpeza de caixa d'água cisterna só de 2 em 2 anos. Né? Então, na hora que você vem com a previsão orçamentária e dentro daquela previsão orçamentária você coloca, tomando por base as normas técnicas, né? A realidade que deve estar inserida naquele condomínio e deixando muito claro para os moradores que isso vai impactar no financeiro, mas vai impactar de maneira muito mais tranquila, positiva, muito mais positiva para a saúde, para o bem-estar, para a comodidade, para a valorização, do que se por acaso aquela previsão estiver enxuta, né? Vamos diminuir aqui a taxa de condomínio, vamos fazer com que a gente realmente pague o mínimo como possível. O custo sempre está acima e depois de qualquer, começa, né? gente, vai precisar taxa extra. Gente, aconteceu isso. Gente, aconteceu aquilo. Então, assim, transforma a sua gestão em algo muito mais tumultuado. Perfeito. E aí, Carlos, eu pergunto para você, na sua prática, né, de longos anos de experiência na gestão condominial, qual foi assim, a maior dificuldade que você enfrentou em algum condomínio com relação à questão da manutenção preventiva? Assim, já aconteceu assim dentro da sua experiência algo que você pode relatar aqui de gravidade? Olha, pegando aqui um gancho da Nicole, essa questão da planilha orçamentária, inserir as manutenções na planilha orçamentária, vai incidir exatamente na cota condominial. E esse é um dos pontos que os condôminos, muitos, ficam protelando. Não vamos colocar aqui a manutenção, não vamos contratar um bombeiro, não vamos contratar um eletricista. Que valor vai ficar essa cota? Então, é equivocado esse pensamento. Eu busco convencê-los de que a manutenção preventiva ela é mais barata, ela evita aquele equipamento se destruir totalmente, ter que comprar um novo motor. Perfeito. Né? Então, veja bem, só sabe o valor que tem uma manutenção preventiva quando você precisa de uma bomba de pressurização do sprinkler ou do hidrante. Do hidrante dos bombeiros. Que aquela bomba está lá em cima, muitas vezes esquecida, que ela fica lá na cobertura. E aí não tem a manutenção preventiva, semestral ou anual, porque aquela bomba ela tem que girar pelo menos 2 vezes no ano. O que acontece? Ela cola. No popular, ela cola, ou seja, é induzido no campo magnético do motor. Ela cria aquela crosta, aquela ferrugem, e ela cola lá. Aí, quando acontece um sinistro, que você vai precisar daquele motor de pressurização... Não funciona. Não funciona, está colado. E aí, por que existe o motor da pressurização, a bomba de pressurização? Para pressurizar, para levar a pressão da água aos pontos mais altos, às unidades mais altas. Sim. Porque foi assim... detectado que muito sinistro, a água, a capacidade... Não tinha força, né? Não tinha força dos reservatórios, não chega dos pontos mais altos. Daí porque foi instituída a NBR que obriga os condomínios mais elevados a colocar as bombas, ou 1 ou 2 bombas de acordo com a necessidade. A mesma coisa a gente poderia exemplificar com a bomba de recalque. Sim. Que geralmente os condomínios de pequeno e médio porte, tem 2 bombas de recalque exatamente para isso. Quando uma der problema, tem a outra. Se você não dá manutenção em nenhuma e nem outra, daí a pouco a comunidade inteira pode ficar sem o Mas você já passou por alguma experiência nesse sentido de falta de manutenção e que realmente isso reverberou a nível estrutural, alguma coisa nesse sentido? Teve alguma experiência? Não passei porque eu
Estou falando da bomba de pressurização porque eu cheguei em um condomínio e elas estavam, parecia que desativadas. No lixo lá há muito tempo, né? Cheio de poeira. Quando ligou, não funcionou nenhuma nem a outra. Mas evitamos de uma tragédia em um condomínio, né? Quando a gente percebeu que estava desplacando, né? Descolando lá as cerâmicas e de repente a gente viu fissuras bem graves, né? Bem grande assim, e começou a cair blocos. Um risco, né? Foi quando a gente chegou, né? E disse, aqui tem que isolar essa área imediatamente e tem que cuidar de fazer a inspeção predial e tratar imediatamente aqui dessa fachada. E assim a gente conseguiu convencer, tirar toda a cerâmica, né? E aí resolveram fazer uma pintura boa. Inclusive, recentemente, Nicole, em um condomínio na qual eu estou síndica, né? Um condomínio de quase 30 anos e que nunca havia sido feito teste percussivo. Quando eu trouxe essa temática para a Assembleia, todos ficaram extremamente assustados. Qual a necessidade desse teste se nunca foi feito? Né? Ou seja, a estrutura do condomínio já vinha sofrendo há muitos anos com infiltrações. E todos os anos faziam um paliativo dentro da estrutura, dentro das unidades, e não ajeitava a parte externa, que é a mais importante. Né? Então, quando eu levei para a Assembleia da necessidade do teste percussivo, muitos se revoltaram. Essa síndica nova, ela está inventando, ou então ela está trazendo um custo desnecessário. E para você desconstruir, né, um trabalho que é tão assim rápido e fácil para a gente, porque é uma coisa de prevenção que a gente precisa fazer, é uma coisa prática, e a gente se deparar com condôminos sem a noção do que realmente é a importância de um gestor condominial preparado, né, que tem a capacidade de lidar com o gerenciamento de um condomínio de forma profissional. Porque de todos esses anos foram síndicos orgânicos que não tiveram, né, e que não têm a experiência de um síndico profissional e que relaxou na parte da manutenção. E aí eu pergunto para você, Paulo, você, né, trazendo já essas experiências, né, passou por alguma situação dentro da sua gestão condominial, dentro da sua vivência, algo que realmente poderia, né, ter configurado algo muito sério assim para um condomínio, para os condôminos? Sim, eu poderia ter passado, mas não passei porque a nossa empresa tem essa metodologia, esse processo de sempre que a gente ingressa num cliente, né, num novo condomínio, a gente implanta todo... Trabalhar as deficiências, isso, né? A gente implanta todos os processos iniciais. Um deles é fazer o levantamento das deficiências do condomínio, tá? Então, a gente passa por todos os equipamentos e as partes construtivas do prédio para saber suas deficiências e saber o que precisa ser feito para que o condomínio funcione plenamente, né? Então, equipamentos, né? A gente faz levantamento de todos os equipamentos, elevadores, bombas de recalque, tem condomínios que tem grupo gerador, né? Tem condomínios que tem um sistema de proteção eletrônica, né? Condomínios que tem ETE, ETA. Então, para tudo isso, a gente precisa verificar se o funcionamento está pleno, tá? Se não estiver pleno, eu levo isso para a Assembleia, né? Outras, inclusive, sobre a questão da cultura, teve um condomínio que a gente assumiu, né? E na nossa entrevista, né, de apresentação, né, um dos condôminos acostumado com a cultura do caos, tá, sabe? Ele nos perguntou, seu Paulo, como que o senhor vai agir quando falta água aqui, sabe? Aí eu respondi para ele, como é o nome do senhor, né? Aí eu falei, olha, senhor, isso não vai acontecer, porque antes de faltar água, né, eu vou tomar todas as providências para que o seu sistema de abastecimento de água funcione plenamente. Então, eles já são essa cultura já está tão enraizada que eles já estão acostumados a conviver com isso, sabe? Quando eles se deparam com a gestão que trabalha preventivamente, isso, né? Que se antecipa aos problemas. Isso, e que causa um impacto. É né? A gestão chega lá e causa um impacto. Eles estranham, né? Como você estava dizendo.
E como assim? Você vai reformular tudo aqui? Vou, porque o seu prédio precisa, entendeu? Então, infelizmente, né, alguns condomínios não conseguem, alguns condôminos, né, que compõem o condomínio não conseguem entender isso, né, e não deixam a gente trabalhar. Acontece, infelizmente. Nesses condomínios, né, eu até queria dar uma dica aí para os nossos colegas síndicos que não se deixem levar por essa situação, certo? Ou você se impõe, né, ou se você não obtiver sucesso, é melhor se retirar. Assumir o risco realmente é algo que precisa ser levado em consideração. Em consideração, exatamente. Então, você pede renúncia, tá? Você explica que não dá para trabalhar dessa forma, né? Empurrando com a barriga, fazendo gambiarra, como eles querem que sejam. Perfeito, né? É verdade. Então, nós, principalmente os síndicos profissionais, né, temos que ter essa postura. Essa autonomia, né, de falar. Ou vocês, né, têm o entendimento da necessidade, né, de se fazer essas manutenções, ou então realmente não tem como você ficar em um local que qualquer momento pode vir a acontecer algum problema e você ser responsabilizado, porque na hora ninguém é. E ninguém vai querer assumir a responsabilidade, né? Mas é exatamente isso. As pessoas, por muitas vezes, elas vão cobrar do síndico, aí vão dizer assim, isso aqui não está funcionando, como o seu Carlos estava falando, por exemplo, do elevador. Né? Então, o elevador, eu preciso dele para poder sair, para poder trabalhar, eu estou atrasado, e o elevador não presta, não sei o quê. Mas foi feita a preventiva? Naquele momento da previsão orçamentária, foi incluída e foi colocado também as possíveis peças, as necessidades de substituições? Não foi aprovado. Então, como é que aquele gestor, né, vai conseguir estar resolvendo sem impactar na sua vida de maneira tão engessada? É muito difícil. Nesse ponto aí, quando eu percebo que há uma resistência em alguma coisa, eu não cheguei ao ponto ainda de entregar nenhum condomínio, mas eu deixei bem claro e no popular aqui, bem amarradinho lá na Assembleia, de que o que acontecesse não era minha responsabilidade. Pois em Assembleia tais e tais e tais, nós solicitamos e não foi aprovado. Perfeito. Tá? Porque aí, se acontecer lá na frente, você está isento do problema, né? De alguma culpabilidade ali. Então, são detalhes que realmente precisa ser falado com o dono, olho no olho. Porque ele está lá, às vezes, morador. Né? Isso é bem claro e é importante que a gente diga isso bem claramente. É o seguinte, o morador tem que entender que aquele espaço como um todo, não só da porta para dentro, é propriedade dele. Toda ela é propriedade sua. Portanto, tem a responsabilidade de ter o custo lá com o portão, com a cerca, enfim, com todos os equipamentos que tem ali em funcionamento no condomínio. Então, às vezes, nós síndicos ficamos com as mãos atadas porque não se consegue aprovar, fazer uma planilha orçamentária baseada nos equipamentos que tem, porque vai ter ali um valor a mais e um valor a menos na cota condominial. Então, isso é uma situação que tem que ser Existe, bem clara. assim, alguma estratégia que a gente possa usar, falando aqui para os nossos ouvintes, para desconstruir isso, né, de que o investimento para a manutenção preventiva, ela é um custo, né, que ela é um investimento, que ela não é um custo? Teria como a gente desconstruir alguma coisa nesse sentido, Nicole? O que você acha? O que é que nós podemos fazer nesse sentido? Jeane, vai depender muito do teu público. Primeira coisa, vai depender muito do teu público. Não é todo tipo de público que vai aceitar, certo? Infelizmente. E a outra coisa também é esse público, esses seus moradores, condôminos, eles terem confiança em você. Essa semana eu tive uma assembleia em um condomínio meu, que eu já estou lá há um tempinho. E era uma assembleia ordinária de prestação de contas. Só prestação de contas mesmo, porque eu estava no período da convenção. E aí só participaram 3 pessoas da minha assembleia. Eu disse, poxa vida, eu só tenho que pensar uma coisa.
que eles estão confiando piamente na síndica que aqui está. Porque uma assembleia de prestação de contas, onde eu estou ali exatamente demonstrando valores, gastos, né? A maneira que eu estou usufruindo ali de todos aqueles, né, pagamentos mensais que aqueles moradores fazem com tanto, né, com tanto sacrifício, então é porque realmente confiam. E aí, no dia seguinte, eu encontrei com o morador, ele, quando eu vi a pauta, eu já sabia o que era, a gente confia em você, por isso que ninguém participa. Isso é bom, de uma certa forma é bom. Então, eu acho que, talvez, quando você chega num certo patamar de confiabilidade, onde eles conseguem ver em você, efetivamente, uma pessoa que tem a responsabilidade, que tem esse know-how, que sabe de maneira técnica o que é que melhor se aplica. Perfeito, aí Nicole. sim, aí eles acreditam e apostam e você consegue mudar essa... Construir uma confiança, então, né, com os condôminos, realmente é um dos pilares que a gente pode agir nesse sentido, né? Que você falou aí, mas eu tenho uma preocupação com isso. Os condôminos, parte deles acredita, gosta do seu trabalho, confia em você e participa da assembleia, né? Aquele grupo ali que gosta de valorizar seu patrimônio, está ali zelando por ele junto com o síndico, né? O subsíndico, conselheiro e tal. Mas tem aqueles que não marcam presença, não vão lá e estão presentes só lá no grupo de WhatsApp para infernizar a vida do síndico. E conjecturando, né? Conjecturando, pois né? Fazendo críticas e etc. E aí, quando acontece um problema, aqueles que confiam na gente, eles vão lá, né, e vai lhe ouvir a sua explicação, até minimiza ali a situação, mas aquele que nunca foi lá na Assembleia vai fazer o quê? Querer lhe crucificar, sem saber nem sequer do detalhe do ocorrido ali, do problema, enfim. Então, assim, é uma missão árdua que nós gostamos, adoramos, né? Todos nós aqui, porque estamos dentro, somos 5 profissionais dedicados dia e noite, sábado, domingo, feriado, dia santo, cuidando do empreendimento e das pessoas, e né? do patrimônio de do todo. patrimônio, né? Mas tem essas coisas essas situações que a gente precisa ser bem claro e falar. Com certeza. Jeane, eu até queria fazer uma pergunta, tanto para o Carlos quanto para o Paulo, que é com relação, a gente está falando aqui de manutenções. E a gente que é síndico profissional, em regra, a gente não vai ter só um condomínio onde a gente consiga, né, estar acompanhando de maneira esmiuçada só aquele ali, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito mais ampla. E, como eu disse, cada condomínio tem a sua peculiaridade. Então, faz com que em um você está focado em um tema, no outro é outro tema. E aí, consequentemente, a minha pergunta seria, qual é o mecanismo, imagino eu, que seja eletrônico, de alguma maneira, um planilhamento, qual seria o mecanismo que os nossos associados, convidados de hoje, utilizam para ter esse controle? Para que as manutenções aprovadas, já está tudo de acordo, a Assembleia aprovou, vamos executar. Como é que vocês fazem para vocês terem esse controle? Eu tenho uma planilha. Eu produzo uma planilha de todos os equipamentos que tem. Tem manutenção que é mensal, tem manutenção que é de semestral, 4 em anual. 4 meses, 6 em 6 meses, anual, que é o caso a manutenção do para-raio, por exemplo. Do para-raio, o grupo gerador, que tem uma manutenção, anual. Que tem manutenção mensal e tem um anual. Aliás, essa questão do grupo gerador, pense numa dificuldade que às vezes a gente tem de fazer essa manutenção anual. Porque a mensal é ali a troca do óleo, uma revisão ali e tal. Aliás, complementar a água ali, enfim, ver algum diesel, vazamentozinho, né? Ali e tal. O diesel, se tá novo ali, né? Mas a anual, que é para trocar o óleo, para trocar o filtro, para trocar, enfim, uma série de coisas, dá um valor bem alto, é uma complicação às vezes. Não sabe, quer dizer, não para pensar a importância que tem um grupo gerador num condomínio. Quer saber a importância daquilo ali? Falte energia e ele não entre.
como a gente chama. Com certeza. Não entrou o grupo gerador, faltou energia, síndico, faltou energia e o grupo gerador não entrou, o que houve, o que está faltando e tal. Aí teve um que deu vontade de dizer assim, faltou o senhor aprovar a manutenção anual. O equipamento está sujo. A bomba injetora tá cheia de fragmento de biodiesel, de gordura do biodiesel. Nosso biodiesel é gordura com, né, misturado. Então, se não tem a manutenção preventiva, mensal, essa manutenção anual, em algum momento ele não vai entrar mesmo, porque ele cria aquela crosta dentro da bomba injetora e ele não vai para canto nenhum. Então, só sabe a importância disso quando passa por uma situação dessa. Portanto, eu tenho essa planilha, eu gero essa planilha e ela tem que ir para a planilha orçamentária. Perfeito. Eu faço o acompanhamento por ela. E eu não abro mão de aquilo que está lá na planilha orçamentária, contemplada lá, porque senão eu não vou ter o recurso para fazer a manutenção. Sim. E aí, um momento ou outro, vai faltar o grupo gerador, vai faltar a bomba ou isso ou aquilo, isso é o síndico ocupado. E você, Paulo? Sim, no meu caso, a gente tem um aplicativo, tá? Um sistema que ele contempla todas as manutenções possíveis e imaginárias de um condomínio, e para cada condomínio a gente seleciona você vai alimentando um aplicativo, isso, né? Todas as manutenções que foram realizadas. Que aquele condomínio precisa ter. Perfeito. Tá? Por exemplo, se o condomínio não tem elevador, então não se aplica, né, àquele condomínio ali. Você escolhe o que é que vai ter ou não. Isso entendeu? é bacana. Hoje a tecnologia ela está muito, né, ativa, está muito aí presente, né, para os síndicos profissionais, né, Paulo? Perfeito. Eu acredito. Eu utilizo o Superloja. Tem lá todas as manutenções lá. Mas eu alimento ela, mas a minha planilhazinha está aqui. Perfeito. Sim. Entendeu? Sim. Eu adotei também, gente, inclusive é até bacana assim a gente reportar, porque tudo que aparece de novo é interessante e a gente compartilha, porque eu acredito que conhecimento nunca é demais para a gente repassar e a gente está em constante aprendizado, né? Eu fiz uma impressão nos meus condomínios de um quadro de manutenção, né? Ele é bem grande, lá contempla todas as manutenções. E eu coloco, né, para os condomínios a data inicial e a próxima manutenção com a data também. Então, assim, as observações, eu coloco esse quadro de manutenção para os moradores, visualmente falando. Imprimi numa gráfica, coloquei lá e todo mundo acha bem bacana, porque eles acompanham, né? E a gente não se perde, porque realmente é como a Nicole falou. Você cuidar de um condomínio é um tanto quanto tranquilo, né? Porque você está lá dia a dia, então você está focado somente nele. Mas quando vocês, né, nós, profissionais, digamos assim, temos 5, 10, 15, 20 condomínios, realmente a gente precisa se organizar. Porque aí a responsabilidade é muito maior, né, Nicole? Muito. Eu acho interessante esse quadro, né? Esse quadro. Depois eu posso até passar. Tem no meu Instagram, tem uma foto lá, acho que você já viu, né, Nicole? Eu já tentei pintar numa parede lá, mas não deu certo. Mas o quadro impresso é bem bacana e a gente coloca com a piloto lá as informações e fica à vista dos condôminos. Eles têm esse acesso também de controle para eles mesmos verem que a gente está fazendo o nosso trabalho, né? E a gente está desenvolvendo as manutenções em dia, né? E aí, Paulo, eu pergunto para você sobre logo no início você falou, né, de 3 pilares, se eu não me engano, foi isso que você falou para a aplicação, né, das manutenções. Como você poderia passar agora para a gente? Pronto, os 3 pilares, vou repetir. Você tem que ter conhecimento, né? Tem que ter conhecimento do mercado, tá? Das empresas, né? Isso, das empresas fornecedoras, que é o mercado que eu chamo, e conhecimento dos contratos, tá? Então vamos lá. Mercado. Você tem que ter o maior cuidado para selecionar uma empresa que vá realmente lhe atender, certo? Então, quando você for contratar, você precisa saber se todas as cláusulas contratuais atendem ao condomínio, tá? Se elas são se elas vão atender aos interesses do condomínio. Elas são aplicáveis dentro da realidade daquele condomínio. De modo que não venha a prejudicar o condomínio. Perfeito. Tá? Normas técnicas. Você precisa saber que todos os equipamentos ele tem por trás uma norma técnica, né, que ela
ela indica a necessidade ou até mesmo a obrigatoriedade de você ter uma manutenção preventiva daquele equipamento. Tá? Até você sabendo disso, até você serve como para lhe dar respaldo se você for questionado numa assembleia ou por qualquer condômino, né? Por que você está querendo aplicar essa manutenção. Então a gente diz, porque é obrigatório, né? Se você não fizer, a gente é responsabilizado, né? Então já me pediram de uma coisa tão simples, lavagem de caixa d'água e cisterna, a pessoa queria a justificativa. E por que tinha que ser com aquela periodicidade? Meu Deus do céu. Pois é. Primeiro porque... Saúde, né, Nicole? É uma coisa que você não discute, né? Não discute. Não dá para discutir, né? Exatamente. Então é isso, tá? Conhecimento das normas, das leis, né? E você também saber fazer a gestão dessas manutenções. Tá? Então, a gestão dessas manutenções é você acompanhar os contratos, ver que o que está oferecido no contrato está sendo entregue realmente e você exigir as confirmações das entregas. O que é isso? Por exemplo, elevadores. Todo ano você tem que solicitar o RIA, né? Relatório de inspeção anual com o RT do engenheiro. Tá? Então, aquilo ali é um resultado da entrega da empresa, que garante ao síndico, você não precisa ser técnico, né, para entender. Para validar. Para validar. Mas você tem consigo um documento que comprova que... E que lhe protege, E que protege, exatamente. O síndico ele tem que saber se blindar. Perfeito. Né, para não recair nada sobre ele. A Nicole falou da lavagem de caixa d'água. Então, você só pode contratar uma empresa, né, que ela seja... registrada no órgão competente e que quando ela for dar o certificado, né? Exatamente. Quando ela, após a realização do serviço, ela tem que lhe dar um certificado da garantia. Da garantia e com todas as especificações técnicas do material que foi utilizado. Né? Entendeu? E se está cumprindo as normas. As normativas. Certo? Perfeito. As normativas. Perfeito. Então, para todo equipamento que tem manutenção do condomínio, né, tem esses documentos que comprovam que foi realizado. Então, por isso que é bom o aplicativo, que eu estava falando sobre o aplicativo, porque toda essa documentação vai para o aplicativo e ele também serve de histórico. Entendi. Certo? Serve de histórico. E na questão também da gestão à vista, que a Jane estava falando, é excelente a gestão à vista, mas você pode fazer uma gestão à vista no sistema, né? Porque você pode dar acesso aos condôminos, e quem quiser saber se os comprovantes, se os certificados, se os relatórios estão lá, foram feitos, né? Ele vai lá e busca, né? Perfeito. Então, além das prestações de contas, dos contratos, quanto mais transparência, documentos internos, tudo. Além disso, você também tem os documentos técnicos, né? Perfeito. Então você vai ter lá, e aí você fica tudo isso guardado, então você não vai ter dificuldade de organizar essa documentação. Além disso, né, o sistema ele ajuda a fazer o cronograma de todas as atividades, né? Inclusive as de manutenções, né? Porque você sabe que todas as manutenções são periódicas. Sim. E para cada tipo de manutenção tem uma periodicidade diferente. Exatamente, que era o que o seu Carlos estava falando. E o sistema lhe ajuda a você a cumprir todo o programa de manutenção. Então, quanto mais condomínio você tiver, mais complexo esse controle. Então, você tem que andar de mãos dadas com a tecnologia para que você consiga dar conta. Alimentar. Gente, olha, infelizmente estamos chegando ao fim do nosso podcast. É muito pouco tempo, né? Porque realmente as temáticas, elas são muito amplas, né? Mas eu quero agradecer demais pela oportunidade de estar aqui com duas feras, aliás, com três, né? Que são, assim, profissionais renomados do nosso mercado e que entendem da prática da manutenção, né, da importância. E eu quero agradecer e passar as considerações finais aqui. Nicole, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada aos nossos associados que aqui nos assistiram. Obrigada a todo o público, né, que está aí também participando um pouquinho desse mundo condominial, que a cada dia mais se fortalece, que precisa realmente de mais conhecimento a todo instante. Obrigada, Carlos. Faça suas considerações.
Nicole, eu é que agradeço a oportunidade e dizer para você que está nos assistindo que quando precisar de um síndico, de uma síndica profissional, procure a Sósíndico, porque vocês terão lá esses profissionais capacitados, com qualidade, com vivência, com muita responsabilidade. Então, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Carlos. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jeane, Nicole, foi um prazer estar ao lado aqui do meu amigo Carlos Augusto. E dizer que é isso, né? A gente tem que sempre estar preparado aí para o mercado, né? E um dos itens que a gente tem que se preocupar é com a manutenção dos prédios. E aí vamos ampliar nossos conhecimentos nessa área, né? Que vai ajudar cada vez mais no nosso trabalho. Muito obrigada a todos vocês que ficaram com a gente até agora. Estaremos no próximo episódio, logo, logo, se Deus quiser, com a Sósíndicos em Foco. Eu quero agradecer a sua participação, a sua presença. Lembrando que você pode compartilhar, que você pode nos adicionar nas redes sociais, no Instagram, a Sósíndicos Ceará. Você também se inscreve no nosso canal do YouTube, a Sósíndicos Ceará também. E estaremos logo, logo juntos em mais um episódio aqui do A Sósíndicos em Foco.